Olá pessoal, professor Lucas aqui, tá? Então a gente vai continuar o nosso estudo sobre termodinâmica. Então agora a gente vai ver o que é a energia interna, que é dado pela letra U de um gás ideal. Então aqui a energia interna U é o somatório da energia cinética de cada partícula, tá? Então aqui cada partícula vai ter a sua energia cinética, que nesse caso é de translação, e como é que a gente vai saber a energia interna? Pega e soma todas as energias cinéticas de cada partícula. Então, a definição de energia interna é essa, somatório da energia cinética de cada partícula. Mas, quando a gente está falando em transformações, a gente está tendo uma variação da energia interna. Então, ΔU, variação delta. Esse U aqui ele pode ser dado por 3 meios de nRT. Então, N é o número de mols, tá? R aqui é a constante, que nesse caso aqui tu vai usar 8,31, tá? Então vamos só dar uma olhadinha aqui, tá? Então vamos pensar o seguinte. Esse N aqui é dado em mol. Mol vezes. Esse R, tá? A constante é 8,31 Joule dividido por mol vezes Kelvin, tá? Então aqui eu vou ter Joule, que é a unidade de medida, dividido por mol vezes Kelvin. E essa temperatura aqui é a temperatura absoluta que está em Kelvin. Esse mol eu corto com esse mol, esse Kelvin eu corto com esse Kelvin. Então a unidade de medida da energia interna, a gente vai ter também em joules, tá? Então isso aqui é sempre importante, você saber qual constante usar. Ah, mas lá nos gases a gente usava outra unidade de medida. Pois é, aí lá você precisa ver qual a relação que tem com as outras unidades de medidas dos outros valores de pressão, volume e assim por diante, tá? Mas a gente lembra lá que a equação de Clapeyron é pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante vezes a temperatura absoluta. Então, no lugar disso aqui, que está aqui, eu posso pôr isso aqui, pressão vezes volume. Agora vamos pensar que a variação de energia, ΔU, ele pode ser dado por U final menos U inicial. Então, energia final menos energia inicial. Vamos olhar nesse diagrama aqui. Quero calcular o trabalho. Como é que eu vou fazer? Eu vou calcular essa área aqui, tá? Essa área aqui eu vou ter o trabalho. Então, toda essa área aqui nos dá o trabalho. A gente viu na aula passada. Vamos aqui falar que aqui é I, aqui é F, tá? Então percebam que aqui no meu estado inicial, ou no meu estado A, pode ser, então aqui ele vai de A para B ou de I para F, tanto faz a nomenclatura. Eu tenho uma pressão em A e um volume em A, aqui no ponto A, nada mais justo, tá? E aqui no ponto F ou no ponto B, tá? Então vamos só deixar aqui de A para B, tá? De A para B, aqui inicial, aqui final. Eu tenho um VB e uma pressão em B. Então o ΔU aqui vai ser... No lugar do F eu tenho o B e no lugar do I eu tenho o A. Então aqui ele foi de A para B, tanto é que a flechinha está para lá, então ele foi de cá para cá. Ah, a flechinha estivesse para cá, daí daqui para cá. Lembrando que é sempre final menos inicial. Então aqui, eu quero calcular a energia interna que tem aqui no ponto B. Lembrando que energia interna é 3 meios de pressão vezes volume. Então fica 3 meios da pressão em B vezes o volume em B. Menos energia interna no ponto A, uso a mesma equação. Só que para o ponto B eu usei o volume em B e a pressão em B. No ponto A eu uso o volume em A e a pressão em A. Então fica 3 meios da pressão em A vezes o volume em A. Então essa aqui é a fórmula para a gente calcular a variação de energia cinética. Então, se você preferir, você pode colocar esse 3 meios em evidência, ou se preferir, não precisa também, tá? Você escolhe como for melhor para você fazer o cálculo. Uma coisa importante aqui é olhar essa variação de energia aqui. Então, se esse ΔU ele deu positivo, maior que zero, tá? A gente fala que a temperatura aumentou na transformação. Então, perceba que só olhando a variação de energia, a gente consegue determinar se a temperatura aumentou ou diminuiu. Agora, se esse ΔU
deu menor que zero, significa que a temperatura nessa transformação, ela diminuiu. Diminuiu, tá? Já falei na aula passada, tá? Então vamos pensar o seguinte. Numa transformação cíclica, lembrem que se eu quero calcular o trabalho, eu acho a área dessa figura aqui, em um ciclo, tá? Mas, em um ciclo, eu falei para vocês que o nosso ΔU é igual a zero. É claro, né? Se eu pegar nesse ponto A aqui, ele fizer um ciclo, e ele voltar nesse ponto A, eu vou calcular o mesmo valor aqui. Se eu fizer o mesmo valor aqui, um positivo, outro negativo, a nossa variação de energia vai ser igual a zero. Então, é sempre importante ressaltar que em um ciclo, a variação de energia é igual a zero. Beleza?